Infância em Foco. Olá a todos, meu nome é Joselice Nunes de Carvalho. Nós estamos aqui com a nossa terceira entrevistada do nosso projeto Infância em Foco. O tema de hoje é apadrinhamento afetivo. E quem será entrevistada nessa data é a doutora Ana Isabel de Alencar Mota Dias, promotora de justiça, que também é madrinha afetiva na instituição em Teresina Reencontro. Doutora Ana, nos fale o que é o programa de apadrinhamento afetivo, como ele funciona, nos explique o que é esse programa. Olá, doutora, inicialmente é um prazer estar aqui respondendo essas perguntas sobre esse assunto assim tão importante, tão caro para mim. E respondendo diretamente sua pergunta, na verdade o apadrinhamento afetivo ele é uma prática solidária, para que as pessoas entendam. Prática solidária de quê? De apoio afetivo a crianças e adolescentes que vivem nessas instituições de acolhimento, né? Então, na verdade, o padrinho afetivo, a madrinha afetiva, vão ser essas pessoas que vão proporcionar esse afeto, que vão proporcionar esse apoio, digamos, de carinho, de atenção, de um olhar individualizado a essas crianças, na medida em que eles se dispõem a tirar um tempo deles, né, durante a semana, para sair com essas crianças, para levar essas crianças para um shopping, para levar para um brinquedo, enfim, para proporcionar a essa criança, além do afeto, uma convivência social, uma convivência comunitária. Porque, para que todos entendam, essas crianças que estão no acolhimento são crianças que estão lá porque por negligência, às vezes, da família, por uma situação de violência. Não são crianças que cometeram nenhum ato infracional, nem são crianças perigosas, como, às vezes, as pessoas imaginam. Na verdade, são crianças vítimas de toda uma circunstância social que envolve a família, que envolve muitas vezes a drogadição dessas mesmas famílias, e elas precisam ser, digamos, acolhidas nesses estabelecimentos para que o próprio Estado dê um tempo para que essas famílias ou se restabeleçam e essa criança volte para a família biológica, ou que seja, digamos, destinada essa criança ao Sistema Nacional de Adoção e daí elas passem a figurar como crianças disponíveis para serem adotadas pelos casais que, uma vez que fazem parte do cadastro, possam adotá-las segundo o perfil de cada um. Então, na verdade, é isso. O apadrinhamento é um tempo que você doa para essas crianças, para que o tempo em que elas passem na instituição, que muitas vezes não é um tempo pequeno, é um ano, às vezes varia muito de caso para caso, essas crianças possam ter isso, possam ter essa convivência social, comunitária, esse afeto junto com o padrinho ou a madrinha. Ajuda muito no desenvolvimento psicológico também da criança, cognitivo. Por quê? Porque a madrinha, o padrinho, eles têm um olhar mais individualizado em relação à criança. Então, assim, quando ele está convivendo com a madrinha e o padrinho, eu posso ver uma característica que, por exemplo, no abrigo não é possível de se visualizar. Por que que não? Porque no abrigo eu tenho os cuidadores, eu tenho a equipe técnica, que, na verdade, exerce um trabalho magnífico, maravilhoso, mas é impossível, com tantas crianças e muitas vezes poucos cuidadores, você ter esse olhar individualizado. Então, a madrinha, ela faz isso, né? E, assim, a madrinha ela está em constante feedback, constante conversa com a equipe técnica. Então, muitas vezes, a madrinha ela leva informação para a equipe técnica que a equipe técnica ainda não visualizou, não teve condição de visualizar. Então, isso é muito importante, isso favorece o crescimento da criança em todos os aspectos. Doutora Ana, nos informe como é que as pessoas, o público em geral,
que está interessado neste assunto, que ouviu a senhora e se interessou no programa de apadrinhamento afetivo, de ser um padrinho afetivo, como é que essa pessoa pode fazer para ingressar no programa? Bem, como se faz para ingressar no programa? Primeiro, aqui no estado do Piauí, nós temos, no caso aqui mais voltado para Teresina, nós temos programas de apadrinhamento, tanto do estado como do município. No caso que eu faço parte, é do município, que tem como referência a Casa Reencontro, que fica na Morada do Sol, na rua Odilo Ramos 1379, o telefone de lá é até o 3212-1861, tá? Repetindo, 3212-1861. Então, como faz para ingressar? Você procura a casa, entra em contato, vai lá, geralmente no horário comercial, de segunda a sexta, procura falar com a equipe técnica, que é a equipe de psicólogos, assistentes sociais, diz que quer se inscrever no projeto, tá? Que tem interesse, e lá eles vão marcar uma entrevista com você, pedir alguns documentos simples, como comprovante de residência, enfim, documentos de identificação. É uma coisa bem simples. E eles vão fazer uma entrevista com você, vão fazer uma visita na residência do pretendente a padrinho, e logo depois você vai ser encaminhado para os primeiros contatos com a criança, né? É importante que se diga que o padrinho que é padrinho e a madrinha que é madrinha, eles têm que ter assim, uma mente aberta e estar disposto, muitas vezes, a aquela criança que mais necessita. Não tem muito essa coisa de eu vou escolher criança tal porque eu achei ela isso ou aquilo. Na verdade, é a criança que mais necessita, né? Lógico que você pode fazer algumas opções, do tipo, olha, eu não tenho uma logística na minha casa para receber um bebê, ou para receber uma criança que ainda use fraldas. Isso, né? Lógico que você negocia com a equipe técnica para fazer da melhor forma possível, tanto para as conveniências do padrinho e da madrinha, como para a necessidade da casa. E aí, uma vez feito isso e tendo a visita, você começa a se aproximar da criança, começa a fazer umas visitas para ela dentro do abrigo, e depois, quando aquele vínculo já começa, aí você já pode sair, ela já pode dormir na sua casa, mas tudo isso é bom que se diga ao tempo do padrinho e da madrinha. Não existe uma obrigação, é bem flexível o programa. O pré-requisito que é exigido basicamente no Estatuto da Criança e Adolescente é que o padrinho, o pretendente a padrinho e madrinha tenham mais de 18 anos e, de preferência, sejam cerca de 16 anos mais velho do que a criança apadrinhada. Doutora Ana, nos explique o verdadeiro papel do padrinho e da madrinha afetiva na vida de uma criança, já que são crianças que estão em instituição de acolhimento, né? Longe dos pais, longe da família, que estão com esses vínculos temporariamente, digamos assim, rompidos, com esses vínculos familiares rompidos. O papel, na verdade, é exatamente esse apoio afetivo, né? É se doar para essa criança no tempo em que você está com ela. Porque essa criança, se a gente entender quem é essa criança, você entende imediatamente o papel e a diferença que você pode fazer na vida dela. Quem é essa criança? Essa criança é uma criança vítima de negligência, muitas vezes vítima de violência, muitas vezes vem de uma realidade de extrema pobreza, de extrema hipossuficiência, mas, sobretudo, de muita negligência. Então, ela vem de uma realidade em que a relação dela com o adulto não foi satisfatória em nenhum momento da vida dela. Tá? Crianças de 7 anos que nunca tiveram, talvez, um abraço de um adulto, nunca tiveram um beijo de um adulto. Então, assim, elas vêm com isso, elas nos colocam em teste. Então, o principal papel do padrinho e da madrinha é dar esse afeto,
é mudar, tentar modificar essa relação. E, sobretudo, na medida em que você vai individualizando a sua relação com a criança e conhecendo ela mais, você, sem perceber, você já prepara essa criança ou para o retorno à família biológica ou para a adoção. Na verdade, o principal papel é fazer com que essa criança confie em você. Aí você também poderia me perguntar, doutor, e como é que fica a cabeça da criança e a do padrinho? E depois que esse vínculo se forma, é difícil de se retirar? Aí vem a questão de que, para exercer essa função, a gente também precisa estar bastante, digamos assim, certo do que é ser padrinho. Tá? Na medida em que você tem essa clareza, você sabe que você vai criar um vínculo, você vai gostar, você vai se apegar, mas é aquele apego que, quando o desfecho acontece da melhor forma, ou seja, ou o retorno para a família ou a adoção, você fica tranquilo. É aquele apego ali, digamos, aquela certeza, é como se fosse um professor. Você se apega ao aluno, mas o melhor presente do professor é quando o aluno se forma e ganha o seu próprio caminho. É mais ou menos a mesma coisa. Então, tem o vínculo, tem o carinho, tem o amor, tem a preocupação, mas o melhor de tudo é quando você sabe que você melhorou essa criança para que ela siga a vida dela da melhor forma possível. Doutora Ana, quem deseja adotar uma criança, ela pode fazer parte desses programas? São finalidades diferentes? Nos explique melhor isso para que o nosso ouvinte possa entender qual a finalidade desse programa. Quem pretende adotar pode fazer parte do programa? A resposta é não. Exatamente pelo que eu já falei antes. Porque ser padrinho é ser padrinho. Ser madrinha é ser madrinha. Querer ser pai e mãe é outra coisa. E eu vi uma vez uma palestra, um palestrante da Espanha dizendo isso, que entre adotar e não fazer nada, você pode ser o padrinho, né? Então, assim, o padrinho, ele não entra, por exemplo, numa fila, como entra o cadastro de adoção. São regras completamente diferentes, coisas completamente diferentes. Então, o padrinho, ele nunca é uma ponte, ele nunca é um trampolim para a adoção. Na adoção, você precisa querer isso, você precisa externar isso perante o juizado, você precisa fazer um curso, você precisa eleger o perfil da criança que você quer. A adoção, ela pressupõe um vínculo, aí sim, um vínculo definitivo de filho, de herdeiro, de uma série de coisas bem mais complexas do que o apadrinhamento. Então, assim, por que o apadrinhamento não gera a adoção? Nem se você quer adotar, procure fazer o cadastro no Sistema Nacional de Adoção e cumprir as etapas da adoção. E, definitivamente, uma das etapas da adoção não é ser previamente padrinho. Tá? Porque o padrinho, ele vai ter, por exemplo, uma informação privilegiada. Imagine que você está numa fila e tem alguém que está ali com uma informação privilegiada. Nem todos os que estão no cadastro podem ser padrinhos, por exemplo. Então, ser padrinho é ser padrinho, querer adotar é querer adotar. As coisas não devem e não se misturam. Convido a todos que tiverem intenção, que tiverem se sentido tocados por esse podcast, que podem procurar as casas, os acolhimentos de Teresina. A Casa Reencontro é ao lado da criança, ali na igrejinha da Vila Operária, na frente, é outra. Né? Não precisa de dinheiro, não precisa de grandes desprendimentos, só precisa simplesmente querer se doar a uma criança nessa perspectiva do que já foi falado. Eu acredito que a gente precise também fazer uma espécie de chamamento da sociedade civil para entender também todo esse projeto, porque muitas vezes a gente precisa do apoio da sociedade civil para
para melhorar a condição dessa criança. Como? Ter, por exemplo, uma academia, ter um clube de natação, ter um clube de futebol, que possa ver que esse programa existe, saber da existência dele e, às vezes, disponibilizar a vaga para aquela criança ali, para poder fazer um esporte, para fazer uma atividade extra, né? Eu mesmo já consegui, né, para alguns afiliados meus. E, assim, no geral, a gente tem uma boa receptividade quando chega e diz a história, conta o projeto e pronto, né? Enfim, é uma aventura afetiva, é muito bom essa troca, certo? De você poder fazer o bem sem olhar a quem. Bom, diante de todas as explicações da doutora Ana, né? Eu imagino que tenha ficado muito claro que seja o papel do apadrinhamento afetivo, o papel da pessoa que deseja, digamos assim, ajudar crianças que estão em situação de vulnerabilidade em razão do rompimento de vínculos familiares. Muito obrigada.